Caros irmãos e irmãs, o profeta Jeremias, ele nos faz um convite. Deus nos faz um convite. O primeiro convite que Deus nos faz é o convite à vida. Deus nos escolheu, mas como todos nós, muitas vezes não correspondemos. É preciso silenciar para que possamos escutar o forte convite da parte de Deus. Vinde, benditos do meu Pai. É preciso silenciar para ouvir o chamado de Deus. O primeiro chamado que Deus nos faz é o chamado à vida. Desde o ventre da tua mãe, o Senhor o escolheu e chamou não para o sofrimento, não para a angústia, não para a dor, mas Ele te chama para a alegria, para justamente estar com Ele no Monte Tabor, não no sofrimento, mas na alegria. Mas como todos os discípulos, quando Jesus o chama, quando Jeremias, ele dá uma resposta, dizendo: ainda sou muito jovem, não sei falar. Novamente Deus o vê e diz: olha, não tenhas medo, eu estou com vocês, não tenhas medo. Como vocês também, em quanto momento Deus convida vocês a ser um catequista, a ser um ministro, mas vocês dizem: não sei falar, sou ainda muito jovem, sou muito fraco, não tenho experiência. O profeta vem novamente, Jeremias diz: olha, é convidado, ele diz: mas ainda sou jovem. Quais são as nossas desculpas que nós damos a Deus por não respondermos ao chamado que Deus nos faz? Deus continua nos chamando e nos chamou para a vida. Às vezes nós nos perguntamos como cristão: o que nós estamos fazendo? O que Deus quer de mim nesta noite? O que Deus quer para mim neste mundo? E às vezes, como bom jovem, reclamamos: ninguém me mandou colocar no mundo. Os pais escutaram muito isso dos filhos, né? Ninguém me mandou colocar no mundo. Eu sempre digo que nós estamos no mundo porque Deus nos escolheu. Não foram os nossos pais. Talvez os nossos pais nem nos escolheriam por nós sermos fracos, por sermos pecadores. Porque o mundo hoje escolhe pessoas fortes. E encontramos em jornais anúncios dizendo: precisamos de pessoas bonitas para o trabalho, de boas aparências. Deus não julga o nosso coração, porque Ele ainda nos conhece no ventre da nossa mãe. Ele nos sonda, conhece cada um de nós. Portanto, irmãos e irmãs, não foram os nossos pais que nos escolheram, foi o próprio Deus que nos escolheu. Então chega de reclamarmos e dizermos assim: Deus, ninguém nos ama, porque alguém acima de todas as coisas, o chefe de todos os chefes, Ele ama, como amou a Jairo. Mas é preciso que nós abramos o nosso coração, é preciso que nós tenhamos esta atitude de fé, de descalçar, abrir o nosso coração, tirar as nossas sandálias, tirar o nosso egoísmo, para que possamos acolher a palavra de Deus. E Ele continua nos chamando. Hoje vocês receberam um chamado, o primeiro chamado, o chamado à vida. Como dizia o Padre Reginaldo, muitos foram chamados, e vocês foram os escolhidos por Deus para estar nesta missa. Muitos disseram não, mas Deus continua chamando. Mas também o inimigo passa e nos chama. Hoje, quem aqui não teve nenhuma tentação de ficar em casa nessa chuva? Quem não disse assim: não, amanhã eu vou, não vai estar chovendo? Olha que Deus te escolheu, meu irmão. Mais uma vez você silenciou no teu coração e acolheu o chamado de Deus e fez: eis-me aqui, aqui estou, Senhor. E o Senhor o seduziu, como seduziu a Jeremias, e enviou para que você viesse aqui acolher novamente a palavra e a levar para a sua casa. O Evangelho demonstra justamente Jairo, que era um homem que tinha certo poder dentro da comunidade, ele que presidia a assembleia, um certo Padre Reginaldo, com certo poder de presidir, de administrar.
E esse homem, ele poderia casar as pessoas, fazer divórcio, mas ele não poderia, olha o fracasso humano, ele não poderia curar a sua única filha de 12 anos, com todo o seu poder, com toda a sua influência, com toda a sua sabedoria, porque ele era preparado intelectualmente, religiosamente, mas ele não pôde fazer nada por a sua filha que estava doente. Às vezes também nós temos tantas capacidades, mas nós não podemos fazer nada fora de Deus, fora do seu Filho Jesus Cristo. É por meio de Jesus Cristo que nós recebemos a ação, é por meio de Jesus Cristo que nos devolvido a nossa alegria. Jairo deve ter gastado todos os seus bens para salvar a sua filha, mas ele percebe que é em Jesus Cristo que ele pode encontrar a última solução. Talvez, meu irmão, minha irmã, as suas dificuldades que você tem encontrado, a exemplo de Jairo, olha, a única filha ele ainda corria o risco de perder. Talvez você possa encontrar em Deus, mas às vezes nós colocamos toda a nossa confiança, todas as nossas coisas, nas coisas mundanas do mundo. Quem aqui de vocês, muitas vezes, que já não se deparou em determinados momentos da sua vida, colocando os bens materiais, as coisas, o dinheiro, o poder, os seus diplomas acima de Deus? E Jairo nos dá uma grande lição nesta noite. Quando ele vê o Senhor, ele está entristecido, ele está triste por causa da sua filha, e o seu rosto demonstra a sua tristeza, mas ele vai ao encontro de Jesus, porque ele percebe que naquele momento chegou a sua salvação, e ele se coloca aos pés de Jesus e pede para que pudesse curar a sua filha. Aí demonstra duas coisas, ou fé ou desespero, mas na condição de Jairo, nós podemos perceber que era um homem de fé. Não basta nós nos curvarmos diante para pedirmos diante de Jesus, é preciso ter fé, porque o que cura é a nossa fé em Jesus Cristo, é a nossa fé em Jesus Cristo. E Jairo então intercede pela sua filha, e Jesus aceita ir a filha ao encontro da filha de Jairo, mas pelo caminho ele encontra uma mulher hemorrágica e ele para curar. Mais uma vez Jairo fica com medo, olha, ele vai me abandonar, e Jesus toca na mulher, cura, e Jairo diz, olha Jairo, quando é procurado a Jairo dizendo, tua filha já morreu, Jesus diz, tenha fé Jairo, como nós também hoje. E Jesus vai ao encontro desta família que está em desespero, porque para nós muitas vezes a morte representa o quê? Representa o fim. A morte é o fim, mas aí nós encontramos um ensinamento escatológico, justamente que a morte não tem poder sobre a vida. Para Deus nada é impossível, a vida vence a morte, e nós podemos como cristão voltar aos nossos lares hoje e olhar para um grão de feijão, mesmo endurecido, no seu interior, no interior da semente a vida, lance na terra. Assim é a vida dos que creem em Jesus Cristo, porque para aqueles que estão mortos, mesmo estando mortos, a fé nos ajuda a acreditar que a morte não é um fim, mas o nascer para uma vida plena. Afinal de contas, não rezamos o Pai Nosso e dizemos, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. A morte não é um fim, mas é o nascer para uma vida plena. Portanto, Jairo então, ao interceder, ele encontra Jesus, então toca na sua filha, coloca de pé. Estar de pé significa alguém que quer servir novamente, alguém que sai do pecado e entra para uma vida nova, alguém que deixa uma vida de morte para ressuscitar novamente. E Jairo então agradece, mas Jesus faz um grande pedido, diferente de algumas igrejas, né? Jesus disse, olha, vá, não conte nada para ninguém.
alguém. E ele não diz: eu te salvei, a tua fé te salvou. Vai e não conte nada para ninguém. A exemplo de Jairo, quais são as nossas dificuldades nesta noite? Quais são os meus pedidos que eu tenho para fazer para Jesus nesta noite? Tenho me curvado diante de Jesus? Tenho tido fé? Porque o que cura é a nossa fé em Jesus Cristo. Tenho tido fé? Tenho tido esperança? Porque Jesus quer entrar na sua casa, e quando Jesus entra em nossas casas, nós deixamos aquilo que é superficial e aprofundamos no que é mais sagrado, que é o próprio Deus. Às vezes nós buscamos tantas coisinhas, né? Quem aqui já não foi no supermercado dizendo, ou no shopping: eu preciso comprar alguma coisa, mas nem eu sei o que eu preciso? Está justamente nessa busca inconstante de Deus. Deus, Ele preenche todas essas nossas lacunas, todas essas nossas dores. Ele vem para transformar as nossas vidas. Portanto, abramos o nosso coração para que Deus possa transformar. E quando nós nos identificamos com Jesus Cristo, nós nos transformamos, nós nos recuperamos e nós nos alegramos. Jesus quer entrar nesta noite na sua casa, quer entrar na sua família como entrou na família de lá. Mas é necessário que você abra a sua casa, abra primeiramente o seu coração, para que Ele possa transformar. Jairo dá um grande exemplo de fé, e você é chamado a abrir as suas portas, abrir de maneira especial o seu coração, para que a alegria que você tanto procura nesta noite possa adentrar na sua vida, possa adentrar na vida da sua família e na vida da sua comunidade. Louvado nosso Senhor Jesus